Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar da Lei 11.645 sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei ela entrou em vigor em sua primeira versão em 2003 e depois na sua segunda versão, a 11.645, em 2008. Então vamos passar aqui para vocês verem. A gente vai dar uma lida na lei na íntegra e fazer alguns comentários. Então aqui, essa de 2003, com o número 10.639, ela foi sancionada ali no governo Lula, e a gente tem colocado ali que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. O primeiro ali, o conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história do Brasil. Então já fica colocado aí que esse conteúdo ele deve ser trabalhado tanto em questão da cultura africana como dos negros já no Brasil e seus processos de luta, de resistência e outros assuntos que são debatidos em movimentos sociais também. Porque essa lei é fruto de uma pressão de movimentos sociais também. Então, claro, esse conteúdo das lutas ele é muito importante estar na lei e ser tratado em sala de aula. Continuando ali, os conteúdos referentes à história cultural afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. É importante frisar que é todo o currículo escolar, ou seja, abrange todas as disciplinas, tá? Então, mesmo que seja matemática, é necessário trabalhar algum aspecto dessa questão da cultura afro-brasileira ou a africana. Em especial as áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Em especial não é somente, tá? Então, em especial é que essas disciplinas elas têm mais facilidade de abordar temas mais amplos sobre isso. Porém, não somente elas, né? Geografia, por exemplo, não é citado e é uma ótima disciplina para se tratar desse assunto também, assim como história, como é citado ali, mas outras disciplinas também podem trabalhar e devem trabalhar esse conteúdo. Continuando aqui, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, como um dia a ser comemorado e trabalhado nas escolas, como um evento de feira de ciência, um evento à parte, um dia só para isso, de preferência no próprio dia 20. Então esse conteúdo ele deve ser trabalhado. Uma coisa que eu sempre falo, eu sou contra ter um dia da consciência negra, eu sou a favor do dia da consciência humana. Não interessa se você é contratado do Estado, se você é do governo, se você mesmo numa escola particular, você tem que seguir a lei como ela é. Se você quer mudar isso, então você que lute, né? Você que faça pressão como os movimentos sociais fizeram, a ponto de se entrar em votação para se retirar isso aí, que eu acho que é muito difícil uma pessoa ou um grupo conseguir retirar uma lei dessa, porque há argumentos para que se mantenha, para que se tenha o dia de 20 de novembro, né? Tem todos os argumentos favoráveis a isso, tá? Então quem não entende isso aí ainda precisa, né, rever alguns conceitos aí, rever algumas posições suas políticas, se elas já não são, já não estão partindo para o exagero, né? Exagero e cair em questões aí que nem são pertinentes para o debate. Continuando aqui, só para fazer um adendo a essa questão do dia 20 de novembro, porque sempre levanta polêmicas, né? E quando a gente está falando de lei, a lei tem que ser cumprida. Continuando aqui,
A gente vai para lei, aí a gente vai ter uma atualização da lei em 2008, ainda no governo do Lula, que vai incluir, ou seja, o estudo indígena. Então, não tem muita coisa diferente, o texto ele aumenta um pouquinho, muda algumas coisas, ele continua sendo voltado para o ensino fundamental e ensino médio, tá, gente? Então, se você está fazendo uma prova de concurso e lá diz ensino infantil, tá errado, tá? Então, ele abrange ensino fundamental e médio. Nesses dois é obrigatório o conteúdo afro brasileiro, indígena, tá bom? Público e privado, mudou um pouquinho lá as palavras, né? Ele colocava outros, ele colocava era oficiais e particulares. Aqui fica mais explicado, né? Como a gente conhece, público e privado. Torna-se obrigatório, mesmo texto. O conteúdo programático a que se refere o artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como estudos de história da África e dos africanos, que já tinha sido falado antes, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Índio, a palavra inclusive já nem é tão usada, tá? A gente utiliza indígena, para vocês verem. Em 2008 ainda era bastante comum o termo índio. Ainda hoje muita gente usa na academia também, mas é uma palavra que está sendo evitada agora. A gente fala indígena, não dá preferência a falar indígena. Continuando aqui, respaldando suas contribuições nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história social. É importante frisar que essa contribuição que se coloca, né, não tem nada a ver com aquelas ideias lá do Gilberto Freire, que falava sobre democracia racial, que era a contribuição das três raças, né? Então, não é dessa forma, não é uma contribuição em que é harmoniosa. Na verdade, ela é bastante conflituosa, fruto de escravidão, né, dessas ações, dessa diáspora forçada, essa diáspora que traz, né, e chega aqui e escraviza indígenas também. Então é bastante conflituosa. Existe um racismo pós-abolição, e tudo isso tem que ser levado em consideração nessa formação. Quando a gente fala de formação, a gente está falando também de embates desse tipo, a gente está falando de preconceito, de racismo, a gente está falando disso tudo. Então, isso é importante problematizar, né? A gente não pode jogar um pano em cima e dizer que está tudo bem, que todo mundo vive em harmonia. Não é assim. Então, a lei coloca dessa forma na questão da contribuição, na questão cultural, o que ficou de cada cultura, o que faz a gente ser brasileiro hoje, né? Obviamente com suas diferenciações ainda de cor de pele e de status social, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração. O conteúdo referente à história da cultura afro-brasileira é o mesmo texto, tá, gente? Então, e aí se coloca lá, beleza, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, e aí vocês podem observar que aqui já não tem mais o dia 20 de novembro, embora ele seja ainda utilizado como data comemorativa nas escolas. Vocês podem ver que no anterior é colocado, inclusive, que foi vetado, né? Agora eu não vou saber dizer para vocês se exatamente essa lei do dia 20 de novembro ela está vetada como algo obrigatório, mas é utilizada nas escolas como um evento. E é importante ter esse evento, mesmo não sendo obrigatório exatamente, faz parte do currículo e pode, mesmo que não se coloque na disciplina no dia a dia, acabar encontrando o dia 20 de novembro e uma data comemorativa e trabalhar isso na escola é importante porque faz parte da lei, tá bom? Então, continuando aqui, a gente falou de alguns aspectos, né? Inclui aspectos da população negra a partir dos dois, da população a partir dos dois grupos, negros e indígenas. Todo o currículo escolar deve tratar do tema, já falei sobre isso também. Agora vamos falar algumas questões, né? Por que falar dessas leis? Por que incluir essas leis?
né? É um direito histórico que não estava na formação de professores e passaram a ser incluídas a partir da pressão de movimentos negros e indígenas. A gente tem que lembrar que o governo em si ele não vai propor essas leis, ele vai responder às demandas da sociedade. E muitas leis ou momentos como esse, eles vão surgir através da pressão dos movimentos. O movimento vai fazer uma pressão sobre o governo, vai exigir que isso entre ali na pauta, e o governo, dependendo do tipo de governo, ele vai aceitar ou não, ele vai ter mais ou menos abertura para poder incluir esse tipo de coisa, tá? Então, um governo mais fechado, mais ditatorial, ele não vai se abrir a pautas externas de movimentos sociais. Um governo mais receptivo, mais progressista, geralmente, ele vai ser bem mais receptivo a isso. Possibilitou a produção de material didático que antes era feito de forma independente. Sim, existiam trabalhos individuais, independentes, muito individuais, né? Muito pontuais, né? Muito pontuais e sem uma organização e uma padronização. Com a entrada da lei, isso possibilita que o MEC ele abra pesquisas, ele abra novos desenvolvimentos de estudos, ele vai produzir material, então, e acabou acontecendo isso. Não existe material pregresso, né? A partir do momento da lei, a lei entra, ela abre a possibilidade para essas pesquisas, né? Com material que não seria mais material de uma atitude individual, espontânea de alguém que tentou colocar um conteúdo, mas na verdade passa a ser o conteúdo programático, né, do Estado, do governo, né? É uma obrigação, pois representa cerca de 50% da população e vem para substituir materiais antigos e equivocados, tal como ressignificar trabalhos, comemorações e datas. Um exemplo disso é, por exemplo, o Dia do Índio, que foi falado, que agora a gente não está mais falando Dia do Índio, fala Dia da Luta Indígena, né, Dia do Indígena ou algo assim. Por quê? A gente está buscando ressignificar a data. Porque não é só pegar as crianças e pintar elas, botar cocar de pena, essa coisa toda. É você conscientizar elas sobre quem é o indígena, qual é a sua luta, quem são eles hoje, né? Eles não são objetos só do passado, eles são objetos do presente, eles estão aí, eles existem. Tem comunidades indígenas que estão aí, né? Estão aí sobrevivendo. Tem a problematização dos garimpos, dos latifundiários, dos grileiros, tem todo esse problema. E isso deve ser debatido em sala de aula também. Então, ressignificar as datas, né? Materiais antigos eram estereotipados nesse sentido também, então se quebra um pouquinho esse estereótipo. Continuando, o que a gente estava falando aqui da questão do MEC e tudo mais, a Unesco, por exemplo, se vocês forem no site da Unesco, no site Programa Brasil África Histórias Cruzadas. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar material gratuito para baixar da Unesco, que são 8 volumes sobre conteúdo da África vasto, né? Então já tem material, inclusive esse material padronizado para uso livre, tá? Então é possível vocês baixarem lá tranquilamente. E, gente, o último aqui, minhas fontes, né? Minhas fontes foram, claro, as duas leis, tanto a de 2003 como a de 2008, e eu também usei como base um debate que teve na TV Brasil, né, sobre essa questão. Inclusive lá fala um pouquinho sobre cotas também, é interessante vocês pegarem esse link aí e depois assistirem, tá bom? Então acho que é isso, obrigado aí, e a gente vai se falando.